Fala, meus queridos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tetrinha que já foi considerado o mais raro e um dos mais caros do nosso hobby, do aquarismo. Hoje nós vamos falar sobre o Tetra Aelius, ou Iphesobricum aelius, que é o seu nome científico. É um pouquinho chato de falar, né? Mas é Iphesobricum aelius. E inclusive, né, Iphesobricum é um gênero de peixe que dá origem aí a maioria dos tetras que nós conhecemos no nosso mercado. O Tetra Aelius é um tetra que ele é endêmico aqui do Brasil, ou seja, a gente só encontra Tetra Aelius em território nacional, somente aqui no Brasil. Ele ocorre mais precisamente na bacia do rio Araguaia. Parâmetros de água ideal para o Iphesobricum aelius é de pH que vai de 5,5 a 7,5, uma temperatura aí de 23 a 28 graus, a dureza de 1 a 12 graus. Recomendação Aquário Monster Shop para você é o seguinte: pH de 6 a 6,8, show de bola. Dureza em torno de 3 a 5 para ele já vai estar perfeito. Temperatura em torno de 26 a 27 graus. O Tetra Aelius é um peixinho que não passa dos 3 centímetros de comprimento, né? Um peixinho que fica bem pequeno. É um tetra de cardume, ele se sente mais confortável e mais seguro dentro de um aquário quando ele está sendo mantido num cardume aí acima de 6 exemplares. Um cardume de Tetra Aelius ideal para mim, na minha humilde opinião, é um cardume aí com 8 exemplares, fica top demais. É um peixe pacífico que tolera tranquilamente outros peixes dentro do aquário, mas precisamos tomar muito cuidado ao selecionar uma fauna para dividir um aquário com Tetra Aelius por conta do seu tamanho. É um peixe que é bem pequeno, né? E nem sempre conseguimos adquirir Tetra Aelius aí no mercado com um tamanho interessante, com um tamanho já adulto, né? Vamos dizer assim, né? Então, esses aí, inclusive, que vocês estão vendo no vídeo, eles já estão um tamanho até considerável. Prestem muita atenção no tamanho do companheiro de tanque que vocês vão escolher, né, para dividir o aquário ali com o Tetra Aelius. Nós temos pela internet algumas recomendações, como por exemplo a cara-bandeira, a cara-disco, mas pode ser algo um pouco arriscado, né? Pode ser que, dependendo do tamanho do Tetra Aelius que você compre, adicionando no aquário que já tem a cara-bandeira, pode ser que a cara-bandeira tente predar esses Tetra Aelius, né? Mas se for levar em consideração todo mundo num tamanho adulto, daria uma mistura bem interessante, né? Os acaras-bandeiras com o Tetra Aelius, né? O Tetra Aelius não é um peixe que normalmente a gente recomenda para iniciantes. É um peixe que tem uma dificuldade um pouco mais elevada, principalmente por conta da sua resistência dentro de um aquário. É um peixe que precisa ter uma boa qualidade de água e também de um aquário bem maturado. Então, se o seu aquário é novo ou se você ainda não tem tanta experiência assim com o aquarismo de um modo geral, a gente normalmente não recomenda o Aelius ali como, vamos dizer assim, uma porta de entrada. Outra coisa também que é muito importante, né, na maioria das vezes é muito importante para os iniciantes, é o valor do peixe. O Tetra Aelius hoje no mercado é um animal que está saindo em torno aí de R$30 a unidade. Então não é um tetra barato, já é um tetra considerado caro. Mas acreditem, há algum tempo atrás esse tetra era ainda mais caro, né? A gente encontrava Tetra Aelius no mercado de até R$100 o exemplar. A média de preço antigamente a gente pagava R$80 a unidade do Tetra Aelius, cada um R$80. Então sim, por muito tempo aí foi considerado um dos tetras mais caros de se adquirir no mercado nacional, né? E também antigamente era muito mais difícil da gente encontrar o Tetra Aelius no mercado. Acontece que recentemente, né, as exportações de peixe foram travadas. Teve uma leve trava aí nas exportações de peixes. Então, os exportadores, né, daqui do Brasil tiveram que começar a liberar peixe para o mercado interno, né, peixes esses que só eram liberados para fora. E o porquê disso? Galera, é até um pouco simples de entender, né? É porque é difícil da gente disputar com outras moedas, como o dólar, o euro. Então, o mercado externo paga muito mais por peixes como o Tetra Aelius. Mas como ficaram sem muita opção, acabaram liberando uma quantidade aqui
para o mercado interno, né? E pelo que eu já vi, tem piscicultura no Nordeste que está reproduzindo tetraelhos em cativeiro. Então a tendência é que conforme for passando o tempo, o valor do tetraelhos vem abaixando cada vez mais. Como eu falei para vocês, né? Hoje um exemplar está em torno aí de 30, 35 reais nessa média de preço, né? Mas antigamente ele já chegou a custar 100 reais a unidade. Então você imagina, né? Um peixe que vive em cardume, a gente vai montar um cardume de 8 tetraelhos. A gente vai gastar aí 800 reais, isso na época, né? Na época, 8 tetraelhos no aquário, 10 tetraelhos, era uma baita ostentação. Você tinha ali R$1.000 num cardume de tetras nadando no seu aquário. E eu tô falando um tempo atrás, sendo que não foi tanto tempo assim também não, tá, galera? Vamos botar aí uns 3 anos atrás, mais ou menos, era normalmente esse o preço que a gente encontrava no tetraelhos. Então, assim, não fazem muitos anos, né? Em relação ao tamanho de aquário ideal para esses peixinhos, né? São peixes que ficam pequenos, mas vivem em cardume. Pode ser um aquário pequeno? Pode, mas não pode ser um aquário também tão pequeno assim. Um aquário com em torno aí de 40 litros já está bem interessante para a gente ter um cardume de tetraelhos. E evitem, de todas as formas, no caso aí de peixes de cardumes, de tê-los em aquários cubos, né? Procurem sempre tê-los em aquários retangulares, né? Aquários mais compridos do que largos e altos, né? Aquário aí de 45 por 30 por 30 já fica bem legal. E um hardscape ideal para um aquário com tetraelhos é igual a esse aí que vocês estão vendo. Muitos troncos, muitas raízes, rochas, muitas plantinhas também. É um peixe que na natureza costuma viver em meio à vegetação. Então um aquário com esse estilo aí, bem natural, é muito bem-vindo para o tetraelhos. Ele vai se sentir muito confortável e vai desenvolver colorações como essa daí que vocês estão vendo. Importante dizer também para vocês evitarem ao máximo fortes correntezas dentro do aquário. É um peixe que não curte uma correnteza muito forte, né? E ele também é um peixe que é um pouco assustado. Então vamos evitar ficar acendendo a luminária fora do fotoperíodo, ficar fazendo movimentos muito bruscos em frente ao aquário, ou então ficar de olho também para ver se não tem nenhuma criança ou nenhuma outra pessoa ali batendo no vidro do aquário. É um peixe que costuma ser bem assustado. Então, para evitar qualquer tipo de problema, até mesmo no sumiço do peixe ali dentro do aquário, porque, por exemplo, se ele começar a se assustar com uma certa frequência, ele vai começar a tentar se esconder mais aí para o meio dos troncos e das plantas. Então o peixe ele meio que vai sumir dali de dentro do aquário. Então fiquem bem de olho nisso aí, porque é um peixe que costuma se assustar com muita facilidade. E sempre tem algumas pessoas que perguntam se existe diferença entre o macho e a fêmea, diferença visual. Basicamente, a principal diferença entre o macho e a fêmea de tetraelhos está na nadadeira anal. A nadadeira anal do macho, ela é mais pontiaguda, é um pouco mais comprida e também mais avermelhada. A da fêmea ela costuma ser menor e mais cinza. E sim, é possível a reprodução desses peixinhos em cativeiro. Então, de repente, para você que quer tentar algo diferente, pode ser um excelente desafio. São peixes onívoros, né? E no aquário ele não dá muito trabalho para ser alimentado não, tá, galera? É um peixe que é bem tranquilo de se alimentar em aquário. Normalmente ele já chega pra gente aqui comendo ração, então isso facilita muito a nossa vida. Falando ainda um pouco sobre o comportamento dessa espécie, é um peixe que costuma dar uns pequenos chega pra lá ali entre os machos. Tem uma certa briguinha ali entre eles quando eles querem impressionar as fêmeas, mas não é nada demais. É só um chega pra lá aqui, um chega pra lá ali. E pra finalizar o vídeo aqui com chave de ouro, né, cara, o tetraelhos hoje é um dos meus tetras preferidos. É muito bonito esse contraste que ele tem com a coloração do corpo, com a coloração das suas nadadeiras, né? É um dos peixes mais procurados, tem se popularizado bastante no mercado nacional. É claro que hoje, para a realidade do brasileiro, o peixe ainda está com preço um pouco mais elevado, né? Então, infelizmente, não são todos os aquaristas que vão conseguir ter acesso a esse animal, mas só que quem sabe mais para frente, no futuro próximo aí, ele já não esteja num preço ainda mais acessível. Se há 2, 3 anos atrás ele estava 100
e hoje já está custando 30, 35 reais, né? Pode ser que daqui a mais 2 anos ele esteja aí custando em torno dos seus 10 reais cada um, que já torna muito mais viável. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou do Tetra Helix? Você também curtiu o Tetra Helix? Eu gostei bastante desse tetrinha. Se por um acaso você não curtiu tanto, me fala nos comentários qual Tetra você acha mais bonito do que o Tetra Helix ou de repente até mais barato, né? O Tetra Helix tem disponível aqui na Aquarium Monster Shop, né? Nós sempre deixamos algumas unidades, né, alguns exemplares disponíveis aqui na Aquarium Monster Shop para vocês. O nosso endereço completo vai estar aqui na descrição do vídeo para você fazer uma visita, vir adquirir o seu peixinho, né? Chama a gente no WhatsApp também. Tá precisando comprar produtos, equipamentos, quer que envie para outro estado? Tá precisando comprar um hardscape montado, quer que a gente envie o hardscape também? Chama a gente no WhatsApp e dá uma moral, segue a gente lá no Instagram que a gente tá quase batendo 30 mil seguidores. A gente está caminhando aí para os 30 mil seguidores. Valeu, meus queridos. O vídeo de hoje é esse. Em breve estaremos de volta com mais vídeos como esse aqui. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo e fui!